E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar da história de Dandy S. Wong. Então vamos lá. Em 1984, Delilah King e Arthur Walton decidiram fazer um centro educacional, chamado Gardenville. Um dia, Arthur Walton e Delilah King foram no subsolo de Gardenville e acharam uma substância. Eles estudaram sobre essa substância e descobriram que o nome dela é Ishor. E também descobriram que o Ishor ele pode dar vida para coisas que não têm vida. Então, com o Ishor eles modelaram um personagem e a categoria dele era L001. E esse personagem é o Dandy, só que nessa época ele não tinha nome. Aí vocês me perguntam, mas por que a categoria dele é L001? E eu respondo porque SL é de letal, e ele é o primeiro Twister do jogo que é letal, por isso ele tem esse 1. Voltando para a história, o Dandy ele era solitário, pois ele era o único personagem naquela época, então modelaram um personagem com Ishor para ser o companheiro dele, e esse personagem é o Pebble, mas como o Dandy, ele também não tinha nome, e a categoria dele é M001. E esse M001 é porque ele foi o primeiro main, então é por isso que ele tem essa categoria. Arthur, vendo o Pebble e Dandy e suas ações que estavam tudo certo, ele decidiu modelar outros personagens com a ajuda de Delilah. E cada um dos personagens tinha uma responsabilidade. Por exemplo, a Shelley, ela tinha responsabilidade para ensinar as crianças sobre os dinossauros e a pré-história. Mas para facilitar o processo de modelar os Toons, Delilah e Arthur criaram máquinas e deixaram essas máquinas em alguns lugares do centro educacional. Arthur e Delilah extraíram o Ishor dessa máquina ligado a um gerador que tinha Ishor. E quando extraia, saia o Ishor. Assim, desse jeito, eles tinham muito Ishor para modelar todos os Toons. Em 1988, Delilah King e Arthur Walton decidiram criar um desenho animado chamado Dandy S. Wong, e esse desenho animado tem 3 temporadas, e cada uma dessas 3 temporadas tem 15 episódios. Tanto é que tem storyboards espalhados pelo mapa do Dandy S. Wong. Em 1989 eles finalmente abriram um centro educacional, depois de 5 anos modelando Toons. Em 1990, para facilitar o trabalho de ficar vigiando os Toons, Delilah e Arthur contrataram responsáveis para cuidarem dos Mens, e esses responsáveis são Devin Reed, responsável pelo Dandy e Pebble; Austin Russo, responsável pelo Astro; Sam McLaughlin, responsável pelo Sprout; Shannon Mendes, responsável pela Shelley; Veronica Holley, responsável pela Vi, enquanto os responsáveis pelos Mens ficavam cuidando dos Mens. Delilah e Arthur focaram em fazer o desenho animado. No mesmo ano, em 1990, eles lançaram o desenho animado de Dandy S. Wong. Em 1997 eles lançaram posters para divulgar o desenho animado, e também fizeram bonecos e acessórios de Dandy S. Wong. Estava tudo dando certo, mas agora vamos falar do grande incidente de Gardenville. Delilah King estava agindo de um jeito anormal, e fez mais experimentos com o Ishor, e um desses experimentos deixou o Ishor ter vida. Ela decidiu injetar esse Ishor que estava vivo em uma cobaia, que seria o Dandy, mas acabou que o Dandy, ele virou Twister. Dandy começou a atacar os Mens, e os Mens que viraram Twisteds atacaram os outros Toons, que viraram Twisteds, e começaram a atacar as pessoas. As pessoas tentaram escapar indo para o outro elevador, só que eles quebraram o elevador, e os Twisteds mataram as pessoas. Mas Dandy conseguiu voltar ao normal, e ele não gostou do erro que ele cometeu quando o Ishor tinha controlado a sua consciência. Então, Dandy conseguiu escapar indo pro elevador. Depois disso ele construiu uma loja, que nessa loja tinha itens. Depois disso, Dandy saiu do elevador e extraiu o Ishor das máquinas cautelosamente, e com o Ishor, ele fez clones dos Toons, e botou 3 corações de Ishor neles. Depois disso, Dandy mandou os clones pegar fitas e extrair o Ishor das máquinas. Ele mandou os Toons pegarem as fitas para ele ver o seu desenho animado, e lembrar de seus amigos. Aí quando os Toons pegassem as fitas em andares pares, Dandy aparecia oferecendo itens. Aí os Toons compravam ou não os itens. Aí quando eles compravam, Dandy dá o item que o Toon quer,
e o Toon dá as fitas pro Dandy. E ele manda os Toons extraíram o Ishor das máquinas para ele fazer mais Toons, quando esses morrerem. E se eles não pegassem as fitas ele vira Twisted e mata eles. Você entrega o Ishor pro Dandy quando você compra na loja do Lobby Toons, Trinkets ou Skins. Depois disso a polícia investigou o centro educacional, e alguns policiais morreram pros Twisteds, mas os que sobreviveram disseram para fechar o centro educacional para sempre. Então, Delilah fechou o centro educacional para sempre, fazendo que os clones dos Toons, o Dandy e os Twisteds ficassem presos lá para sempre. Depois desse ato de Delilah, Arthur desfez a amizade com Delilah. Bom, e essa é a história de Dandy S1. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem like e ativem o sininho para aviso de novo vídeo ou nova live. E falou!